Senhoras e senhores, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil, Noções de Direito Civil, para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, cargo de técnico administrativo. Na aula passada eu errei, né? Falei analista, mas não é analista não, é técnico. Técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, ano 2025, banca AOCP. Tá legal? Hoje o nosso tema é aqui, ó, bens. O palpitante assunto bens. Palpitante exagerou, né? Pessoal, vamos fazer um sobrevoo aqui a respeito do que a gente vai ver hoje. Olha aqui, ó. Olhando de cima, nós vamos ver isso aqui, ó, dos bens. É tudo isso aqui, ó. Título único das diferentes classes de bens. Isso daqui vai dar do artigo 79 ao 103. Temos bastante coisa para ver hoje, portanto. Aqui, pessoal, tá vendo? Ó, diferentes classes de bens. Classe significa classificação, isso mesmo. O próprio Código Civil vai trazer algumas classificações a respeito dos bens. Esta classificação, que é uma classificação legal, uma vez que trazida pela lei, ela é importante, vai ter reflexos lá na frente na parte especial, tá? Inclusive na parte processual. Mas hoje nós não vamos ver isso, tá? Nós vamos nos ater ao que diz o Código Civil a respeito dos bens. Vamos procurar entender o que significam essas diferentes classes de bens. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Deixa eu voltar mais um pouquinho para a gente ver. Eu só iniciei, não terminei. Dos bens considerados em si mesmos. E aí a gente vai ter bens móveis, imóveis, fungíveis, consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. E aí depois bens reciprocamente considerados. Em seguida, para finalizar, os bens públicos. Bens públicos aqui um assunto importante, vai estar lá no finalzinho da aula. Fique conosco até o final. Vai ter um assunto muito importante que a gente vai ver no fim da aula, tá? Não que os demais não sejam, mas, afinal de contas, em se tratando de Tribunal de Justiça do Paraná, que pertence ao poder público, os bens públicos têm uma relevância um pouco maior. Não que os demais não tenham sua importância também. Tá legal? Agora sim, em definitivo, vamos para o nosso Código Civil. Código Civil de 2002, nós estamos aqui no livro 2, que trata dos bens, o nosso assunto. Já vimos que vamos falar sobre as diferentes classes, a respeito, portanto, de classificação dos bens. E aqui começamos com os bens considerados em si mesmos, ou seja, os bens per si, por eles mesmos, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos de bens e como é que eles vão se encaixar, né, de acordo com essa classificação legal. O que o código vai entender a respeito de determinado bem. Muito bem, começamos pelos bens imóveis. Aqui eu coloquei uma perguntinha, já para uma provocação, a respeito dos animais. E os animais, eles são bens, eles são coisas, eles são sujeitos de direitos. O que são os animais? Bom, a teoria clássica, e com clássica eu quero dizer a doutrina mais antiga, ela tranquilamente não havia polêmica a respeito disso. Ela considerava os animais, que também são chamados até hoje de semoventes. Como é que é? Isso aqui, ó. Semoventes. Se aparecer na sua prova, não se assuste, os semoventes você pode entender aí como sinônimo de animais, tá legal? Tanto animais domésticos, silvestres, criações, assim por diante, são semoventes, tá legal? Então, como eu estava dizendo, os animais, eles eram, por toda a doutrina, classificados como coisa. Sim, o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorro, o seu hamster, todos eles eram considerados coisa perante o direito, tá legal? Hoje, com a evolução da sociedade, com o processo civilizatório avançando, o direito já vem aí apontando uma parte da doutrina, ainda não é majoritária, tá? É minoritária, considerando os animais como, claro, não como pessoas, mas como sujeitos de direitos.
no sentido de merecerem proteção. Aí o direito ambiental é que vai tratar disso a respeito dos animais, mas é a título mais de curiosidade e para que, se aparecer na sua prova alguma coisa nesse sentido, para que você saiba que semoventes são os animais e que os animais podem sim ser considerados tanto coisa por uma parte da doutrina, quanto sujeitos de direitos, quanto para uma outra parte da doutrina. Tá legal? Feitas essas considerações iniciais, vamos para o nosso artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Bom, o exemplo clássico, né, já trazido aqui pela própria legislação, são bens. Ele está dizendo que né? São do verbo ser, está dizendo, está definindo o que são bens imóveis. O solo, claro, né? Esse é o exemplo mais óbvio do que seria um bem imóvel, o solo, né? E tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Aqui tem vários conceitos doutrinários, nós não vamos entrar, tá bom? Nós vamos ficar naquilo que é mais de acordo, penso que de acordo com a nossa prova, com o nosso programa, tá legal? Então, o solo é o exemplo clássico trazido pela própria lei de bem imóvel. Agora o nosso problema vai ficar restrito a isso aqui, Afinal de contas, o que é incorporação natural e artificial ao solo que torne esses bens imóveis? Bom, a incorporação artificial é mais simples, né? Você consegue imaginar uma casa, uma residência, um prédio que ele é incorporado ao solo, construído, portanto, sobre este solo e que vai se tornar junto com ele um bem imóvel, não é? Então, esse é o exemplo mais fácil da gente pensar, a incorporação artificial de uma construção sobre o solo. Com ela considerada bem imóvel. Agora, a incorporação natural, o que é isso daqui? Aí você pode imaginar, por exemplo, uma mata nativa que cresce naturalmente, tá? Sobre este solo, essa mata nativa, uma floresta, enfim, aquilo que você consegue imaginar já de fácil entendimento, é uma incorporação natural e também faz parte do solo e junto com ele é bem imóvel. Aí a gente tem uma dúvida, que seria a dúvida mais imediata, me parece. E as plantações? Né? Você tem lá uma plantação de milho, por exemplo, né? Alguém resolveu plantar milho. Essa plantação, ela é natural, afinal de contas o milho é um produto natural, né, da natureza. Essa plantação, ela é uma incorporação natural ou artificial? Bom, por mais contraintuitivo que possa parecer, ela é artificial. É uma incorporação artificial, no sentido de que ela não existia naturalmente ali. Ela foi incorporada pelo trabalho humano, entendeu? Diferente de caiu lá uma semente de milho e naturalmente cresceu aquele pé de milho e assim por diante. Aí seria natural, mas houve aqui um trabalho, uma obra do ser humano, então é uma incorporação ao solo artificial que tornou esta plantação um bem imóvel. Tá legal? É isso daí. Uma vez, só a título de curiosidade, acredito que não chegue a tanto a nossa prova, mas se chegar vocês vão estar preparados. Uma vez eu vi numa prova, o examinador, ele tem a criatividade dele não tem limites. Veja só o que ele perguntou uma vez numa prova. A maçã que está na plantação, que ainda não foi retirada, ela é um bem móvel, um bem imóvel, o que ela é? Veja só, você consegue pensar numa maçã, você já consegue até pensá-la na sua mão. Aí dá uma vontade de marcar que é um bem móvel essa maçã, porque afinal de contas é um objeto pequeno, de fácil transporte.
Entretanto, ele deixou ali uma casca de banana para os candidatos. Essa maçã ainda não havia sido colhida. Eu me lembro que na época da redação que foi feita lá, causou uma certa polêmica, todo mundo estava discutindo a respeito dessa questão lá, os envolvidos naquele concurso, e essa maçã, bem, por incrível que pareça, essa maçã ainda é um bem imóvel. Essa era a resposta correta. Por quê? Porque ela ainda estava incorporada, ainda que artificialmente, ao solo. Então, a conclusão jurídica a que o candidato deveria chegar é que esta maçã era um bem imóvel. Veja você, veja a criatividade do cidadão que pensou nisso e jogou no meio do caminho dos candidatos essa casca de banana e falou: se vira. Bom, é isso. Vamos em frente, artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Então ainda estamos falando de bens imóveis, tá legal? Muito bem. Inciso 1. Os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram. Pessoal, aqui tem alguns conceitos jurídicos que previamente a gente precisa conhecer para entender e não apenas gravar, o que me parece ser bem mais difícil, tá? Inclusive essa é a razão de tudo isso, né? De todas essas nossas aulas, para que a gente não seja obrigado a ler como se estivesse, como eu disse na última aula, vagando num deserto de informações, como se fôssemos máquinas, desculpem, que tivéssemos um HD com um ícone de salvar e tivesse que salvar tudo aquilo sem compreender nada. Me parece que é muito mais fácil a gente memorizar as informações a partir de um conhecimento do que elas significam. Tá legal? Muito bem. Então, direitos reais. Quais são os direitos reais? Direitos reais, aqui você precisa entender real como uma palavra que vem do latim de res. Res, não tem nada a ver com realeza, tá? Direitos reais vem de res, de coisa. Em latim, res é coisa. E aí a gente tem essa derivação da palavra res, direitos reais, direito das coisas. Você pode entender dessa forma, tá? Lá no assunto direitos reais, que a gente não vai ver porque não está no programa, a gente vê algumas distinções a respeito disso, o que não nos compete aqui, tá? Basta que saibamos que direitos reais são direito das coisas, então tem tudo a ver com o assunto aqui que a gente está tratando, direitos reais sobre imóveis. E direitos reais, quais são os direitos reais? Vamos falar sobre alguns. Por exemplo, o direito de propriedade é o mais conhecido, o mais comum, esse todo mundo conhece. Direito de propriedade é um direito real, porque vem de res, mais uma vez para a gente fixar, vem de res, então ele é um direito real, tá? O direito de propriedade, a gente pode gravar isso, existem outros, tá? Não é o único. Por exemplo, o direito de superfície, o usufruto, servidão, tem outros, tá? Eu vou ficar no mais comum para não confundir, até porque esses outros direitos reais não vão cair na nossa prova. Então, nós vamos ficar com o exemplo do direito de propriedade, tá? E esses direitos, basta que você saiba que são direitos, tá? Então você precisa gravar que não é apenas um, é mais de um, tá? Sobre imóveis e ações que os asseguram. Essas ações, pessoal, a gente também não precisa saber cada ação que vai proteger cada direito, porque isso existe, está lá no Código de Processo Civil. Você vai, na verdade, conjugar o direito civil com o direito processual civil. Isso a gente vê lá para frente, não está no nosso programa também, mas a gente precisa, no final das contas, tangenciar esse assunto. Por quê? Porque ele está aqui, ó. Ele vai cair na nossa prova de alguma forma, tá? Então, só para que a gente saiba, essas ações são as ações que protegem os direitos reais. Então, no caso ali do nosso direito de propriedade, a gente tem a ação reivindicatória. A pessoa reivindica, é nesse sentido mesmo, tá? Então, ela vai reivindicar alguma coisa. Olha, a propriedade sobre, estamos falando de imóveis, este imóvel é meu, não é do fulano. O B fala, este imóvel fala para o juiz. Este imóvel é meu, não é meu B. Eu que sou B, esse imóvel é de minha propriedade, não é de A, com quem está este imóvel. Ele está lá eventualmente ocupando, enfim, tem uma situação qualquer.
E aí essa ação que vai discutir esse direito de propriedade, ação reivindicatória, ela vai buscar assegurar o direito real. Entendeu qual é a lógica? Então não são apenas os direitos reais que são considerados bens imóveis, mas também as ações que asseguram esses direitos reais. Então os direitos e respectivas ações. Bem entendido isso? Muito bem. E aqui mais um conceito que a gente vai precisar ver, sucessão aberta. Aí a gente vai lá para o direito sucessório, ou seja, a questão de herança, a herança, legado, tudo isso. Também não vamos nos aprofundar muito, apenas o suficiente para saber do que se trata. Direito à sucessão aberta acontece assim, ó. Imagine que uma determinada pessoa faleceu. Eu vou usar uma expressão aqui, é o de cujos. Se aparecer na sua prova, ficou ruim, né? Vou tentar escrever melhor aqui. Tentar escrever melhor. De cujos. O de cujos. Esse de cujos aqui é para que você Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, eu já havia me esquecido. Se possível, deixa seu like. Se inscreva no canal com o sininho, envie para quem tem interesse no concurso do Tribunal para Técnico Judiciário e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Isso ajuda o canal a crescer, o engajamento é muito legal. Mas pelo menos o coraçãozinho eu peço que você deixe. Um para você e um para mim, tá legal? Muito bem, voltando. De cujos. Então, o de cujos, você pode entender ele como uma pessoa falecida, tá? É aquela pessoa que faleceu, o morto. Falo morto porque é a expressão que a legislação utiliza, a gente já viu essa palavra lá atrás na aula das pessoas, o fim da personalidade jurídica que ocorre com a morte. Tá legal? Muito bem. Então, por que eu estou falando tudo isso? O direito à sucessão aberta. Sucessão tem a ver com o direito sucessório, o direito das sucessões, tá? Então, a pessoa que morreu, o de cujos, portanto, quando ele falece, imediatamente, ele faleceu no momento A. A partir aqui do momento A, em diante foi aberta a sucessão, tá? Não existe um tempo aqui entre o falecimento e a sucessão, não. Uma vez, por quê? Porque a propriedade se transmite imediatamente, tá? Não existe aqui um vácuo de propriedade, tá? De direitos reais a respeito dos bens deixados pelo de cujos. A sucessão é aberta imediatamente, tá? Ainda que fique sob os cuidados do espólio, né? O espólio ali que é o conjunto de bens, enfim, tem todo um regramento a respeito disso. Mas a sucessão aberta é com o falecimento da pessoa, o falecimento então daquele que agora se tornou o de cujos, tá? Esse direito à sucessão aberta, o direito à sucessão que foi aberto, esse daqui também é considerado bem imóvel, tá? Vai ter a proteção, é disso que se trata, tá? Para ter uma proteção que se dá aos bens imóveis. É por isso que ele está aqui. Tá legal? É o suficiente para nós que o que precisamos saber, porque afinal de contas não há necessidade de maior aprofundamento. Muito bem, vamos para a nossa já tradicional estrelinha que vai brilhar na nossa prova. Não perdem o caráter de imóveis, não perdem, ou seja, continuam sendo considerados bens imóveis. O que? As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Você consegue imaginar a seguinte situação? Imagine uma casa de madeira sendo transportada, ela foi retirada lá com todos os cuidados, aplicando-se todas as técnicas de engenharia, e ela sendo transportada por um caminhão inteira, do jeito que ela está, para um outro lugar. Imagine que um pai tinha uma casa de madeira no terreno dele, ele quer passar para um filho, ou por uma filha, essa casa de madeira.
E aí ele vai lá e paga a transportadora, paga o engenheiro, paga todo mundo e manda essa casa lá para o outro terreno, que agora foi comprado pela filha, pelo filho. Consegue imaginar uma situação dessa? Talvez você já tenha até visto essas casas aí sendo transportadas inteiras. Então, essas casas, estas edificações, elas foram separadas do solo. Concorda comigo? Está lá em cima do caminhão. Mas elas conservaram a sua unidade. Ela está inteirinha lá em cima. E elas estão sendo e foram removidas para outro local. Fechou o exemplo que eu dei? Fechou, né? Então essa casa continua sendo bem imóvel. Puxa vida, ela está sendo mobilizada. Ela está se movendo. E ainda assim é considerada bem imóvel. Exatamente. Você já consegue imaginar aí na sua cabecinha que o examinador pode trazer exatamente esse exemplo. Uma casa sendo transportada, foi tirada do local A para o local B, é um exemplo de bem? Puxa vida, que vontade de marcar móvel, né? Tá se movendo, meu Deus do céu. Olha a pegada. Não, negativo. Ela é bem imóvel. Ela não perde o caráter de bem imóvel. Tá legal? Entendeu? Muito bem. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Agora você vai imaginar comigo, imagina as telhas de uma casa. A pessoa está pegando essas telhas, está trocando algumas telhas, algumas poucas telhas, tá? Está fazendo uma reforma ali na casa e tirou essas telhas, destelhou a casa, portanto. E essas telhas estão separadas ali da casa, tá? Deixou ali no cantinho e tá ajeitando o telhado, trocando madeiramento, aquela coisa toda. Essas telhas, esses materiais, as telhas no caso, foram provisoriamente separadas de um prédio, da casa. Mas elas vão voltar. Por mais que ele troque algumas que estejam eventualmente quebradas, essas telhas vão retornar. Elas são consideradas bem móvel ou bem imóvel? Ah, olha aí, ó, outra pegada, tá? Elas ainda são consideradas bens imóveis. Olha aqui o outro probleminha que pode surgir na nossa prova, tá? Então, elas vão ser reempregadas. Aí você pode pensar em vários exemplos, né? Eu peguei o das telhas porque me parece ser bem simples de compreender, mas não importa o que venha na sua prova, se você souber que ela foi apenas provisoriamente, esse material foi provisoriamente separado do prédio ao qual ele pertence, mas ele pretende ser reempregado, é bem imóvel e não se fala mais nisso. Tá bem? Bom, vencidos os bens imóveis, vamos para os bens móveis. Vamos lá, artigo 82. São móveis, olha aqui o são, então ele vai trazer uma definição. São do verbo ser. Então, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Suscetíveis de movimento próprio. Por exemplo, os semoventes, que nós vimos que são os animais. Eles têm movimento próprio, mas são considerados pelo Código Civil bens móveis. Veja que aqui, ó, o Código tem uma inclinação a entender que os animais são bens e não sujeitos de direito. Então, a nossa legislação ainda tem essa inclinação, tá? Esse resquício do que entendia a doutrina clássica, tá? Então, se cair na prova, e eu imagino que não vai entrar nessa discussão doutrinária, tá? Porque são noções, mais uma vez eu repito, são noções, portanto, vamos ficar aqui com a letra da lei para marcar na hora da prova, tá? Não vamos inventar moda. Na hora, mas o Rafael falou lá que podia ser, não interessa, se ele perguntar de acordo com o Código Civil, acabou-se, tá? São móveis e ponto final. Os bens suscetíveis de movimento próprio. Perguntar lá o cachorrinho, o gatinho, etc., bem móvel, com movimento próprio, tá? Suscetível de movimento próprio. Ou remoção por força alheia, aí são as coisas mesmo, né? Pode imaginar ali um martelo, uma qualquer coisa aí que você puder imaginar, uma luminária, sei lá. Então, são bens móveis, né? Esse aí é mais amplo, mais geral que você pode ter. Sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Isso aí é autoexplicativo, né? Você tirou
uma luminária da tua casa levou para a casa do vizinho, não tem nenhuma alteração de substância, não tem nenhuma destinação, continua alteração de destinação, continua sendo uma luminária, é por isso que é um bem móvel. Fácil, né? Muito bem, artigo 83, mais uma vez a nossa estrelinha, para brilhar na prova. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Veja que a gente tem aqui, ó, uma correlação aqui do 80 com 83, aqui para imóveis, agora para móveis, tá? É legal a gente fazer, eu gosto de fazer essa correlação, porque fica mais fácil de gravar, sabe? Então você sabe que tem um para lá, como se fosse uma dança, um para lá e um para cá, tá? Então você sabe que lá tem, considera-se bens imóveis, aqui bens móveis para os efeitos legais. Então é a lei que vai dizer, tá legal? Que esses bens são móveis, não importa o que aconteça. As energias que tenham valor econômico. O exemplo clássico aqui é energia elétrica. Já vi muito em prova, tá? Porque muitos concurseiros acabam não conhecendo esse exemplo, acabam não estudando o suficiente para conhecê-lo. Energia elétrica. O que é energia elétrica? É um bem móvel por força de lei. A lei diz que é, então é e pronto. Só que tem que ter valor econômico, tá? Uma energia que não tenha valor econômico, por exemplo, o vento que está passando ali na rua, esse não é uma energia, mas não tem valor econômico. A energia elétrica, sim, essa tem valor econômico, então ela é um bem móvel. Energia elétrica é o que é mais cobrado em prova, tá? É o que mais aparece quando cobrado. Muito bem. Os direitos reais sobre objetos móveis e suas ações correspondentes. Aqui a gente tem algo bastante semelhante com o que vimos lá ao direito de propriedade e suas ações, né? Os direitos, aliás, os direitos reais e as respectivas ações. Aqui são os direitos sobre os objetos móveis e suas ações, tá? Então, não tem muita dificuldade, você imagina ali um objeto móvel e uma ação respectiva para proteger esse direito de propriedade, né, sobre esse objeto móvel. É a mesma coisa, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá legal? 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Tá, então estamos aqui no artigo 83, inciso 3, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Aqui a gente pode entender, para simplificar, que os direitos pessoais eles se contrapõem aos direitos reais, tá? Então aí você vai imaginar que os direitos reais eles são relativos à coisa e direitos pessoais estão relativos à pessoa, por isso pessoais, tá? Ele está em contraposição a res e a pessoa, entendeu? Isso aqui é só para efeito de entendimento, tá? Não que vá cair essa diferença, essa dicotomia aqui na sua prova, mas é só para você entender que tem essa diferença em relação aos direitos reais. Aqui os direitos pessoais, ele incluiu ambos como bens móveis e suas respectivas ações, os reais e os pessoais e as respectivas ações, tá legal? Exemplo aqui, só para a gente não ficar no vazio de direitos pessoais, você pode considerar, por exemplo, o direito autoral, direitos autorais, tá? Então a pessoa tem ali, criou uma obra, alguma coisa assim, ela tem o direito autoral sobre essa obra e as ações para defendê-la. No caso de plágio, por exemplo, né? Você vai imaginar que isso daqui, que os direitos pessoais de caráter patrimonial, importante esse detalhe, e respectivas ações. Tá legal? Muito bem, vamos seguir. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Aqui, pessoal, é a situação contrária àquela que nós vimos anteriormente. Lembra aqui a questão das telhas, o exemplo das telhas que nós demos, que elas foram retiradas para serem reempregadas? Aqui é a situação
contrária do artigo 84. Os materiais, eles, por exemplo, as mesmas telhas, elas ainda não foram empregadas naquela construção. Imagina que as telhas ainda estão na loja. Ora, uma vez que elas não estão empregadas em nenhuma construção, elas conservam a sua qualidade de bens móveis. Afinal de contas, elas podem ser levadas, transportadas, enfim, são bens móveis, né? Antes de empregadas. Então, enquanto não forem empregadas, essas telhas, elas conservam sua qualidade de móveis. É diferente a situação lá, né? Readquirem essa qualidade de bens móveis, né? Os provenientes da demolição de algum prédio. Aí você imagina, vamos sair um pouquinho do exemplo das telhas, pegar o exemplo da madeira. Imagina que você tem uma casa lá de madeira, mas uma madeira muito boa. Imagina lá uma embuia, alguma coisa assim, que tenha vigas, enfim. Madeiras que elas estavam empregadas na construção daquela casa. Entretanto, aquela casa foi demolida, aquela casa do nosso exemplo foi demolida, e essa madeira, e a gente já viu, talvez você tenha visto em loja de móveis de demolição, já viu isso? Eles pegaram aquela viga, aquelas coisas, fizeram móveis, inclusive ficam muito bonitos, né? Madeira de móvel de demolição, é coisa muito antiga, né? Madeiras de lei, como se diz. Então elas readquirem porque elas eram consideradas bens imóveis, lembra? Aí a gente vai aplicar diretamente essa regra aqui, né? Que apesar de, por exemplo, uma viga ela é um bem móvel, mas uma vez empregada na construção, ela se imobiliza, né? Então ela vira um bem imóvel. Aí, uma vez que aquela demolição aconteceu naquela casa, ela readquire a qualidade de bem móvel. Entendeu? Simples, né? É uma ideia relativamente simples. Agora vamos para essa segunda classificação aqui. Pessoal, só uma coisa, antes disso eu me lembrei de uma questão aqui a respeito de navios e aeronaves. Pessoal, a respeito disso aqui, eu tenho uma consideração a fazer. Navios e aeronaves são bens móveis. Talvez você que não tem muito conhecimento da matéria, fala, não, mas isso é óbvio, não precisava parar e voltar à aula para dizer uma coisa dessa. É evidente, afinal de contas, navios e aeronaves são feitos para se mexer, né? Para ir de um ponto a outro. Entretanto, pessoal, navios e aeronaves, devido à sua estrutura, o seu tamanho, o seu valor econômico, em alguns pontos do ordenamento, ou seja, da legislação, eles são tratados como se fossem bens imóveis. Então, algumas pessoas fazem confusão e acham que, apesar da sua natureza, navios e aeronaves poderiam ser considerados bens imóveis. Entretanto, são bens móveis. Eles poderiam, só retomando, ser considerados imóveis devido ao seu tratamento. Por exemplo, navios e aeronaves estão sujeitos à hipoteca. Hipoteca, que é uma figura de um bem real de garantia que se aplica sobre imóveis. E ele se aplica também sobre navios e aeronaves. Aí, por alguma razão, algumas pessoas costumam dizer que navios e aeronaves são bens imóveis. Está errado, tá? Se cair na nossa prova sobre navio e aeronave, não tenha medo. É o senso comum aqui que vai prevalecer, tá? Navios e aeronaves são bens móveis que, entretanto, em algumas particularidades, são tratados como se fossem bens imóveis. Só isso, tá bem? Feita esta consideração, agora sim, podemos seguir adiante com os bens fungíveis e consumíveis. Bens fungíveis, vamos ver. De que se trata isso? São fungíveis, então aqui está tendo uma definição, os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então aqui, pessoal, é importante que a gente saiba
que os bens fungíveis são móveis. Se cair lá na tua prova, bem imóvel pode ser fungível? Não pode, né? A gente não pode trocar um terreno por outro. Um terreno, ele é único, né? Um lote, imagina um lote aí na sua cidade, né? Um lote na área urbana, ou uma fazenda, enfim. Pode trocar por outra e é a mesma coisa? Não pode. Nós vamos entender melhor isso quando dermos, por exemplo, pegarmos como exemplo o dinheiro. O dinheiro é um bem fungível? O dinheiro. Você pega uma nota de 10. Aí depois você pega outra nota de 10, se você substituir uma pela outra, você vai ter alguma diferença? Não, você não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque o dinheiro é o bem fungível por excelência. Você pode substituir por outro da mesma espécie, ou seja, a mesma moeda, né? No caso ali o real, a mesma qualidade e quantidade, os mesmos 10 reais. Entendeu? Você não tem diferença nenhuma. Pegou 10 reais aqui, pegou 10 reais lá na feira, são os mesmos 10 reais. Tem o mesmo valor, a mesma quantidade e a mesma espécie. Tá legal? Bem compreendido o que é um bem fungível. Aí você pode pegar, por exemplo, um saco de 50 quilos de feijão. Se você pegar outro saco de 50 quilos de feijão, você pega emprestado. Você imagina que você é um fazendeiro, fala, vizinho, eu estou precisando de um saco de 50 quilos de feijão para uma questão aqui, para dar para outro vizinho, enfim. Aí depois eu te devolvo. Se ele der para esse terceiro esse saco de feijão e depois devolver para o vizinho dele um outro saco da mesma espécie de feijão, mesma espécie, mesma qualidade e a mesma quantidade, faz diferença? Não, é o mesmo saco de 50 quilos, entendeu? É isso, bem fungível é isso, tá? Agora a gente não pode confundir com bem consumível. Aqui mais uma definição, são consumíveis os bens móveis, olha aqui novamente, ó. Móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Só um detalhe, pessoal, falamos dos fungíveis, mas não falamos dos infungíveis. Infungíveis é só você pensar o contrário. São bens que não podem se substituir. Aí um exemplo bem simples, imagine a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, o quadro. Uma vez que esse quadro ele é único, você pode substituir ele por outro? Por uma réplica, por exemplo? Não, ele é único, ele é infungível. Tá? E o contrário de fungível. Não tem como trocar. Uma vez perdido, uma vez destruído, acabou-se. Não tem outro, tá? Que o substitua. E aí você pode pensar qualquer bem móvel que seja infungível. Imagine uma garrafa de uma bebida que é única, só existe aquela garrafa, entendeu? Ela é um bem infungível, muito rara, né? Diferente, por exemplo, de você ir no mercado e comprar uma garrafa de água. Aquilo lá é um bem fungível, se trocar uma pela outra não dá diferença, entendeu? Só quis trazer isso daqui porque falamos de um e não tratamos do outro. Agora está bem esclarecido. Tá legal? Então vamos lá. Os bens consumíveis, eles são móveis, importam destruição imediata da própria substância. Vamos pegar nossa garrafinha d'água e vamos tomar a água. Então houve a destruição imediata da substância, você consumiu. Conceito bem tranquilo, né? Agora tem um detalhe aqui que é acrescentado pelo código, que sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então você imagina ali um veículo, você tem um carro, por exemplo. Esse carro você utilizou, ele em princípio não é consumível. Você foi, voltou, guardou na garagem e ele está pronto para o próximo uso. Entretanto, se você colocar esse carro para venda, por exemplo, a alienação é um conceito um pouquinho mais amplo do que venda, mas vamos imaginar uma venda, tá? Colocou ele para venda, vendeu, então ele atingiu a sua finalidade para aquele proprietário, então ele é também considerado após a alienação, ele é destinado à alienação, ele é
consumível por efeitos legais, tá? Aí você não pode pensar no exemplo da água, porque ele vai continuar existindo, tá? Você tem que entender que o legislador pensou e definiu dessa forma, tá? Uma vez colocado a alienação, ele é consumível, tá? Outro exemplo é o dinheiro também, né? Você gastou, ele foi passado para frente, ele foi de uma certa forma aqui alienado, ele foi consumido, então ele também se encaixa na categoria de bens móveis consumíveis. Veja que as categorias não são excludentes, tá? O contrário de consumível é aquilo que não é consumível, né? Você imagina aí um livro, né, que você utiliza ele, ao contrário da garrafa d'água, você lê uma vez e ele continua ali, ele não é consumível, entendeu? É nesse sentido bem simples que a gente tem essa classificação do código. Vamos em frente. Bens divisíveis. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Aí você pode voltar no exemplo do saco de feijão, que se você dividir aquele saco de feijão, você pode fracionar, né? Você pode dividir. Você não alterou a substância, não diminuiu consideravelmente o valor e não houve prejuízo do uso a que se destina. Pode continuar cozinhando. A qualidade permaneceu, ficou tudo igual. Então ele é um bem divisível. É um conceito bem simples. Agora aqui tem uma questão, no artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então você pode, por exemplo, determinar em contrato, aqui seria por vontade das partes, que aquele saco de feijão não pode ser dividido. Eu vou comprar aquele saco de feijão e vamos estabelecer que ele não pode ser dividido. Então, ele se tornou indivisível, tá? Ele se tornou indivisível por vontade das partes, tá legal? Ou a própria lei vai dizer, olha, esse determinado bem aqui não pode ser dividido. O exemplo clássico aqui é a herança. A herança, antes da partilha, ela é considerada como um todo, por mais que haja bens, diversos bens que fazem parte da herança, ela é considerada juridicamente como um todo, entendeu? Então aquela pessoa abriu a sucessão, para usar o termo para a gente se acostumar, né? Foi aberta a sucessão daquela pessoa, ela morreu, então foi aberta a sucessão e foi deixada essa herança. Essa herança é um bem indivisível por determinação legal. A lei diz que é assim, então é assim, tá legal? É assim que vai se tratar essa herança. É um exemplo clássico. Tá legal? Vamos em frente dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, ou seja, por eles mesmos, independente dos demais. Então aqui no artigo 89 você pode imaginar uma biblioteca e um livro dentro de uma biblioteca. Ele é considerado de per si um bem singular. Ou seja, ele por ele mesmo é considerado individual, entendeu? Independente dos demais. Um livro na biblioteca é um bem singular. Ainda que esteja na biblioteca, ele é um bem singular. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Aqui você pode continuar com o exemplo da biblioteca. Então, é uma universalidade de fato, a pluralidade de bens singulares, de livros, né, pertinentes à mesma pessoa, tem uma destinação unitária. Então, você pode imaginar a biblioteca aqui, tá? Ela é uma universalidade de fato. Então, foi um fato a pessoa colocar todos os livros reunidos no mesmo local, tá? Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Que você pode imaginar que vamos mudar um pouquinho de livro para quadro, acho que fica mais interessante o exemplo. Mudar. Agora você imagina que tem lá uma galeria de arte com diversos quadros, né? É uma universalidade de fato, ou seja, todos aqueles quadros ali, eles são bens que singulares que foram reunidos naquele local. Tá?
e podem ter aí uma destinação unitária. Entretanto, eles também podem ser objeto de relações jurídicas próprias. É perfeitamente comum, natural, que a pessoa vá na galeria dessas obras de arte e adquira apenas um quadro. Então tem uma relação jurídica aí de compra e venda própria, apenas de um quadro, apesar de ser uma universalidade, entendeu? Bem simples, né, pessoal? Uma ideia bem tranquila de se compreender. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Aqui, pessoal, a gente tem um conceito que ele se aproxima muito do conceito de patrimônio, né? O patrimônio, o que é o patrimônio de uma pessoa, senão uma universalidade de direito, se não constituir, o patrimônio constitui uma universalidade de direito, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Isso aqui é patrimônio, né? Pode ser a herança, a gente também pode voltar ali no exemplo da herança e entender que essa herança que a gente viu, ela é uma universalidade de direito, entendeu? Ela constitui uma universalidade de direito e é um complexo de relações jurídicas, tá? Dotadas de valor econômico, tá? Acho que está bem compreendido isso. Assim, não imagino que vá ser cobrado em prova, pode ser, mas acho que tem coisas mais interessantes dentro das nossas 5 questões de direito civil para serem cobradas, tá? Na nossa prova. Muito bem. Dos bens, agora uma nova classificação dos bens reciprocamente considerados. Pessoal, eu sei que essa aula é um pouco chatinha, porque ela tem muitos detalhes, mas ao mesmo tempo ela é fácil, ela é tranquila, né? Por isso até que eu acho que não vai haver uma cobrança muito grande, talvez venha uma questão sobre isso, só para eu queimar minha língua, mas é bem tranquilo, a gente já está chegando no final, tá? Eu sei que nós já estamos aí no adiantado da hora, mas a gente vai concluir, ó, pode ver aqui, ó, que já está acabando. Opa! Você também recebe ligações inoportunas da sua operadora de telefonia? Pois é, quem nunca, né, pessoal? Desculpe aí pelo inconveniente, vamos seguir. Eu estava só mostrando aqui que a gente já está acabando e eu esqueci de fazer a nossa reta final, nossa reta de chegada. Ela está aqui. Vamos lá. Bens reciprocamente considerados. Eu gosto, pessoal, de ficar olhando o final para ver se falta muito. Fala, meu Deus, até onde que vai esse negócio? Aí eu gosto de ficar olhando para ter uma noção, tá? Eu acho que facilita a minha vida, espero que a sua também, tá legal? Vamos lá. Artigo 92. Sim, um detalhe, aqui nós vamos começar a ver bens reciprocamente considerados. Até aqui estávamos vendo bens considerados em si mesmos, ou seja, o bem ele é divisível, é indivisível por ele mesmo, ele é unitário, ele é consumível, o que é esse bem, entendeu? Em relação a ele mesmo. Agora vamos ver um bem em relação a outro bem, por isso reciprocamente considerados. Um bem em relação a outro, ele pode ser principal, ele pode ser acessório, o acessório em relação ao principal, entendeu a ideia do que nós vamos ver agora? É isso, tá? Vamos ver aqui então. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência suponha do principal. Aí para explicar isso daqui, pessoal, essa relação desses bens reciprocamente considerados, o principal é bem tranquilo, né? Existe por ele mesmo e ponto final. O acessório tem mais uma classificação que não está aqui no código e eu fiquei me perguntando se deveria ou não trazer para vocês. E aí no final das contas eu decidi trazer. Vai que aparece na nossa prova. É uma classificação muito famosa na doutrina. E aí eu fiz um exemplo, vamos direto para ele. Um exemplo não, um quadrinho
para trazer para vocês, de maneira que vamos ver aqui rapidamente, tá? Então, o bem principal, a gente está vendo aqui, ele existe por ele mesmo, tá? Não precisa de mais ninguém. Aqui você pode imaginar, por exemplo, uma macieira. Imagina aí uma macieira. Ela produz maçãs, né? Ela não precisa de mais ninguém, ela existe por ela mesma. Entretanto, a maçã precisa da macieira para existir. Ela é um bem, portanto, acessório. Entendeu qual é a ideia? Ela precisa do bem principal para existir. Mas, Rafael, e isso daqui? O que quer dizer isso aqui? Por que você tem que trazer isso? Porque existem várias espécies de bens acessórios. E eles são divididos em frutos, produtos e pertenças. Puxa vida, tem até isso, tem sim, e tem mais. Os frutos se dividem em naturais, industriais e civis. Meu Deus, nada demais, você vai ver que não tem problema isso daqui, você vai entender perfeitamente. Aqui, os frutos, eles não importam a diminuição do bem acessório, tá? Então, por exemplo, você imagina a maçã, para ficar aqui já no primeiro exemplo de bens naturais. Bens acessórios, aliás, frutos naturais que são um bem acessório. Você imagina a maçã, nossa maçã, ela é um bem natural, né, produzido aí na natureza, ela é um fruto que não importa a diminuição do bem acessório, entendeu? Um bem industrial, você imagina aí uma máquina que produz peças para carro. Você vai colocar lá a matéria-prima, vai sair a peça no final e não vai importar a diminuição da máquina. Então ele é industrial, por isso esse nome. E os civis? Os civis aqui você vai precisar fazer, vamos precisar pegar outro exemplo, tá? Imagina aqui um apartamento, tá? Um apartamento que produz frutos civis, por exemplo, o aluguel. Tá? Frutos civis, aqui o exemplo clássico é o aluguel. Ele produz frutos, esse apartamento, esses frutos civis podem ser, por exemplo, aluguel, juros, em caso de atraso, etc. São frutos civis. Tá legal? Aí temos os produtos. E os produtos são o quê? Eles são o contrário dos frutos. Por quê? Porque eles importam a diminuição do bem acessório. Então você pode imaginar aí, por exemplo, uma extração de pedras preciosas de uma mina. Aí você vai ter necessariamente a diminuição do bem que produziu, né? Você não consegue imaginar que você vai extrair minério de ferro ou pedras preciosas de uma mina e que ela vai permanecer igual. Não vai diminuir, tá? Vai importar diminuição. E aí a gente tem as pertenças, que é uma categoria própria tratada também lá no Código Civil, a gente vai voltar para lá. Mas antes disso, pessoal, deixa eu fazer aqui só um adendo, trazer para vocês uma questão, que essa classificação até aqui, até aqui, ela vai seguir o princípio da gravitação universal. Desculpe, gravitação jurídica, não tem nada a ver com universal. Jurídica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o acessório, eu vou até escrever aqui, ó, que é um jargão jurídico muito famoso. O acessório segue o principal, ou o acessório segue a sorte do principal, é a mesma coisa, tá? Esse é o princípio da gravitação jurídica. E quer dizer o quê? Isso daqui quer dizer que o que acontecer com o bem principal vai acontecer com o acessório, tá? Então, se, por exemplo, a macieira for destruída, a maçã vai ser destruída também, né? Num exemplo bem singelo. Agora vamos pensar num exemplo mais jurídico. Se essa macieira for vendida, a maçã que estiver nela, que ainda estiver ali para ser colhida, antes de ser colhida, portanto, vai seguir com ela, né? Vamos pensar aí um semovente, vamos pensar aí
um animal, uma criação, tá? Imaginar aí uma vaca, que ela está prenha, e aí lá ela ainda não deu à luz o bezerro ainda não nasceu dentro dela. Este bezerro é um fruto natural, um acessório, é um bem acessório, é um fruto, e que, por sorte de quem comprou, vai seguir o bem principal, que é a vaca. Então, se a pessoa comprou a vaca e ela está prenha, vai seguir a sorte do principal. Entendeu qual é a consequência jurídica dessa regra da gravitação universal? É isso, tá? É por isso que existe essa regra, tá? Só que ela não se aplica às pertenças. As pertenças têm uma regra própria. Agora sim, vamos voltar para lá. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Que a gente pode pegar o exemplo do ar-condicionado numa casa, tá? O ar-condicionado numa casa é uma pertença. Por quê? Porque ele é parte integrante da casa? Não. A construção, para ser concluída, não precisa ter ar-condicionado. Muitas casas e apartamentos não têm ar-condicionado, tá? Então ele não constitui uma parte integrante, diferente de uma parede, por exemplo, que é parte integrante, né? Mas ele se destina, apesar de não constituir parte integrante, ele se destina de modo duradouro. Você colocou o ar-condicionado lá para que ele fique bastante tempo, né? Ele se destina de modo duradouro ao seu uso, para o seu serviço, ou aformoseamento de outro. Aformoseamento aqui é para deixar mais bonito, não necessariamente essa é a ideia do ar-condicionado. Você pode pensar alguma outra coisa aí, algum outro exemplo que vai deixar a casa mais bonita, mas desde que se destine de modo duradouro, que não seja parte integrante, tá? E que se destine aí ao aformoseamento de um outro bem, tá? Pode imaginar um outro exemplo aí de alguma coisa bem bonita que ficaria na casa por muito tempo, mas não sendo parte integrante. Tá legal? Essa é a ideia. O ar-condicionado é o exemplo mais falado aí, tá legal? O que mais vamos ter aqui? O artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, a rigor, o nosso ar-condicionado que está lá na casa, uma vez vendida essa casa, a rigor, a casa foi vendida, a casa é o bem principal. Ela não abrange as pertenças. Esse ar-condicionado não está incluído no negócio. Entendeu? Salvo, a não ser que, se o do contrário resultar, nesse caso aqui, seria a manifestação de vontade das partes. Entendeu? Salvo se constar no contrato. Olha, no contrato está estabelecido lá que fechamos o preço e fica o ar-condicionado. Bom, nesse caso ele fica. Se não for dito nada, ele não fica. Tá? Tá aqui a regra geral, que o bem principal não abrange as pertenças, tá? É num eventual negócio jurídico, numa eventual alienação, não abrange, entendeu? É importante que você saiba disso e leve para a prova, tá? Em se tratando de pertença, não vai atrás. E os acessórios, os demais frutos e produtos que nós vimos, esses sim, esses vão embora, tá? As pertenças é que não, tá legal? A não ser que seja resultante de lei, manifestação de vontade ou circunstâncias do caso. Tá? Então, o importante aqui é que a gente lembre que as pertenças, elas são uma exceção ao princípio da gravitação jurídica. Lembra que eu falei que o acessório segue o principal? No caso das pertenças, não, é o contrário, tá? Ela não se... dizem respeito, não abrange as pertenças, tá? Então ela é uma exceção, as pertenças são uma exceção ao princípio da gravitação jurídica.
Artigo 95 é um pouquinho confuso, tá? Essa parte você deve ter percebido, mas é assim mesmo, tá? Se você ficar aí com esses exemplos mais tranquilos, na hora da prova vai vir algo, se não igual, semelhante. Não se preocupe tanto, basta que você saiba, se for o caso, reveja o vídeo aí, as explicações dos exemplos. Se quiser raciocinar a respeito de alguns bens que você mesmo vai criar aí, e tentar ir encaixando, e se tiver dúvida, deixa lá nos comentários, tá legal? Olha, pensei num exemplo aqui, mas estou em dúvida, é fruto, é produto, é pertença, como é que funciona? Aí a gente vai responder lá nos comentários, tá legal? Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Olha eles aqui, nós já vimos os frutos e produtos, já vimos a diferença, e aqui a regra é bem simples, tá? Apesar de ainda não separados, e vamos imaginar nossa maçã, nossa macieira, elas ainda não estão separadas do bem principal, as nossas maçãs, né? Que seriam, no caso, frutos naturais, a gente viu. Elas podem ser objeto de negócio jurídico. A gente pode vender, o proprietário poderia vender as maçãs, ainda que elas estivessem na macieira. Falou, olha, vou te vender aqui uns 2 quilos de maçã, elas ainda não foram colhidas, eu posso fazer esse negócio? Claro que posso. É isso aqui que está dizendo o artigo 95. Ainda que não separadas do bem principal, elas podem ser negociadas, podem ser objeto de negócio jurídico. Agora, pessoal, dessas classificações, vamos falar daquela que é a mais tradicional. Isso daqui começou lá no direito romano, para você ter uma ideia. Vamos falar das benfeitorias. Eu penso que se o examinador quiser cobrar alguma coisa a respeito de classificação de bens, acredito que vai vir aqui, tá? Por quê? Porque justamente conforme eu estou te dizendo, ela é a mais tradicional, ela é a mais antiga, ela já estava no código de 1916, esse nosso código é de 2002 e foi repetida, e ela tem implicações relevantes, tá? Lá na posse, no que se refere à posse. A gente não vai ver isso, não está no nosso programa, mas é importante que você saiba que ela tem reflexos relevantíssimos, tá? Não que as outras não tenham, também tem reflexos, mas estas daqui especialmente são mais antigas e têm reflexos de forma mais incisiva lá no direito possessório, tá? Então, como que funciona essa classificação aqui? Então, ele vai dizer que as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Essa é a classificação, voluptuárias, úteis ou necessárias. E vai dizer para nós aqui cada uma delas o que é. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Que você pode entender, vamos pegar o exemplo lá da nossa casa, vamos voltar lá para aquela casa do nosso exemplo. Aqui, voluptuária no sentido de, pode pensar numa coisa aí mais, como é que se chama? Uma coisa assim mais perfumaria, mais cosmética, sabe? Algo assim mais que remete a uma coisa que não é tão indispensável ou necessária, tá? É nesse sentido. Você pode imaginar aqui o exemplo de uma decoração de jardim, por exemplo, ou até a construção de uma piscina, tá? A construção de uma piscina, ela aumenta o uso habitual do bem? Não. Qual é o uso habitual de uma residência, daquela nossa residência? É morar lá dentro, né? É residir, é habitar, né? Então ela não aumenta, ela pode deixar sim mais agradável e pode até ser de elevado valor, pode até aumentar o valor do bem, né? Ele pode até ficar mais caro, mas ela não aumenta o uso habitual, tá? A pessoa não consegue morar mais porque tem uma piscina, ela continua morando igual. Ela só vai ter uma casa talvez mais agradável e que essa piscina tenha um elevado valor, entendeu? É nesse sentido.
Aí aqui nós vamos ver as úteis. São úteis as o quê? As benfeitorias, tá? As benfeitorias que aumentam ou facilitam o uso do bem. Aí você pode, por exemplo, imaginar, digamos que a nossa casa tenha 2 quartos, vamos construir mais um quarto, entendeu? Nesse sentido, ela é muito útil, ela é útil porque ela aumenta ou facilita o uso do bem. Até uma construção de garagem aí, penso que se enquadra, a doutrina traz esse exemplo, tá? Construção de uma garagem, construção de mais um quarto, aumento da construção, que vai justamente aumentar ou facilitar o uso do bem. Essas são as benfeitorias úteis. E as necessárias, as benfeitorias necessárias, são as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Aí você pode imaginar que a nossa casa está com o madeiramento do telhado cheio de cupim, está comprometido. É necessário para a conservação do bem, para evitar que ele se deteriore, que a gente troca esse madeiramento. Aí nós temos uma benfeitoria necessária para conservar o bem. Entendeu qual que é a ideia? Você viu que é uma escala, né? De menos útil para mais útil, né? Necessária precisa acontecer. A útil pode acontecer e vai ser uma coisa que vai aumentar e facilitar o uso do bem. E a voluptuária, por outro lado, é mais perfumaria, mais cosmético. Se não acontecer, tudo bem, não tem problema, tá? Você entendeu, né? Qual é a ideia aqui que trouxe o nosso legislador a respeito das benfeitorias, tá? Agora aqui uma regrinha importante a respeito delas, benfeitorias. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Não vamos entrar aqui na diferença do que é proprietário, possuidor ou detentor, porque não vai cair na nossa prova. Basta que você saiba que as benfeitorias precisam ter a intervenção da pessoa, do ser humano, tá? Seja ele proprietário, possuidor ou detentor. Precisa ter. É uma condição sine qua non, como se diz, né? Uma condição sem a qual você não estará diante de uma benfeitoria. Pode eventualmente até estar diante de um fruto, um produto, etc. Para que seja benfeitoria, o homem tem que ter intervindo, tá? Tem que ter ali uma ação humana que torne o bem mais útil, que seja necessária a benfeitoria ou que seja voluptuária. Entendeu? Precisa de uma intervenção. É isso que está dizendo para nós aqui o artigo 97. Ufa, muito bem. Agora chegamos aqui no capítulo que me parece ser o mais importante dos bens públicos, como nós falamos lá no início da nossa aula. Vamos direto para o artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Já vimos esse conceito, né? Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Pessoal, me ocorreu uma coisa aqui agora que eu vou precisar, por favor, me perdoe, vou precisar voltar um pouquinho aqui para não deixar um furo na nossa aula a respeito das benfeitorias. Vamos voltar lá na piscina, só rapidamente. Isso vai depender, pessoal, essa classificação aqui vai depender do caso concreto, tá? Você imagine essa piscina numa escola de natação. Mudou tudo, né? Não tem como você ter uma escola de natação sem uma piscina. No caso ali de construir uma nova piscina, ela pode ser útil, né? Então, uma reforma na piscina pode ser uma benfeitoria necessária para que não se deteriore, entendeu? Depende muito das circunstâncias do caso. No caso lá de uma quadra de esportes, por exemplo, se for onde se dê aula de tênis, por exemplo, se tem uma quadra de tênis, numa residência ela vai ser voluptuária. Agora, numa escola de tênis, ela vai ser útil ou necessária,
entendeu? Depende muito aí do caso concreto. Por favor, me desculpem, eu acabei perdendo esse raciocínio lá quando eu deveria ter tratado. Entretanto, agora conseguimos completar. Muito bem, voltando. Artigo 98. Aqui o critério, pessoal, é subjetivo, tá? Subjetivo no sentido de que depende do sujeito. O que o código está dizendo para nós? Olha, se o bem pertencer a uma pessoa jurídica de direito público, vai ser um bem público. Todos os demais, se pertencerem a qualquer outra pessoa, independente de quem for, vai ser um bem particular, um bem privado, entendeu? Basicamente é isso que está dizendo aqui. Bem público, para ser público, tem que pertencer às pessoas jurídicas de direito público. É isso. Aí agora ele vai dizer para nós aqui que são bens públicos. Ele vai trazer uma outra classificação. Essa é bem importante, tá, pessoal? Essa matéria aqui, ela afeta lá ao direito administrativo. Mas como código, inclusive ela pode ser cobrada lá, tá? Lá em direito administrativo, pode ser objeto de uma questão lá. Porque também naquela disciplina nós temos um tópico dos bens públicos, tem todo um regramento a respeito desse assunto, que o Código Civil traz aqui pra gente. Entretanto, também é tratado lá no direito administrativo, tanto lá quanto cá, tá legal? Então, são bens públicos. E a classificação é os de uso comum do povo, e ele já traz os exemplos. Os rios, os mares, estradas, ruas e praças. Só esse? Não. Tais como. São exemplos, tá? Então, são de uso comum do povo, tá? Rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados, essa aqui é a palavra-chave, a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Tá? Então, esse bem tem uma destinação, por exemplo, edifícios ou terrenos, ele tem mais uma vez aqui, pessoal, tais como, tá? É só um exemplo, edifício e terreno, existem outros, tá? Outras possibilidades, mas a lei traz essas duas aqui. Eles têm uma destinação específica? Sim, uma destinação específica, mas não só. Tá? Elas são uma destinação a serviço ou estabelecimento da administração. A administração pode entender pública, porque vai englobar todas, tá? Inclusive de autarquias. Tá? Isso aqui precisa memorizar, tá, pessoal? Isso aqui você vai precisar memorizar, porque se vier na prova, acredito que venha nesse sentido, talvez um probleminha, dizendo um prédio que pertence ao Tribunal de Justiça do Paraná, mas não é o prédio ali do Centro Cívico em Curitiba, é um outro prédio, como aconteceu, né? Quando houve a divisão ali do Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, foi, me parece que alugado, não tenho certeza, acho que não foi comprado o prédio, foi alugado, o prédio inteiro, se eu não estou enganado, enfim, a maior parte dele, não importa. Esse é um bem público, de uso especial, de uso comum do povo, o que vai ser, entendeu? E ele é alugado, ele é um bem público, ele está afeto, entendeu? É tudo isso que você vai precisar pensar na hora da prova para resolver o problema. Tá legal? Vamos lá. Então, os dominicais, que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, pessoal, para ficar bem esclarecido aqui, o que mais costuma cair a respeito dessa classificação é o seguinte: os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial não podem ser alienados. Você não pode imaginar aí que o prefeito da sua cidade vai poder vender uma rua, vai poder vender uma praça, né? Vai poder vender um rio que corta eventualmente a cidade. Não dá.
Aqui a mesma coisa os bens de uso especial, porque eles estão, imagina o prédio aí da prefeitura da sua cidade, pode simplesmente o prefeito chegar no prédio e falar, olha, vamos vender esse prédio aqui, da noite para o dia resolve adotar uma atitude deslocada dessa? Não pode. Entretanto, os bens dominicais, esses sim podem vir a ser objeto de alienação. Por quê? Porque eles constituem, sim, são bens públicos, patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, real, de cada uma dessas entidades. Então perceba que aqui você não encontra uma destinação específica. Eles não estão destinados, eles não são de uso comum do povo e eles não têm uma utilização, uma destinação especial, de maneira que esses aqui podem ser alienados, tá? Os bens dominicais. Normalmente é isso que vem cobrado em prova, tá? Imagino que se vier uma questão de tudo isso que a gente tratou até agora, eu, se tivesse que fazer uma aposta, apostaria nisso aqui, tá? Aí ele vai tentar confundir, dizer que o bem de uso especial é que pode ser alienado e o dominical não pode, e assim por diante, tá? Acho que essa é a questão principal que as bancas examinadoras mais gostam de cobrar. É nesse ponto aqui especificamente, tá? Fiquei feliz que deixei bem esclarecido, trouxe para vocês aquilo que pode cair. Espero que a nossa estrelinha brilhe na hora da prova, tá bem? Vamos em frente. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Aqui ele está falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista. Por exemplo, a Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá? Se a lei não dispuser em contrário, eles são considerados bens públicos dominicais, ou seja, podem ser objeto de alienação. É isso que está dizendo esse dispositivo, tá bem? Vamos em frente, quase fechando a nossa aula comprida, hein? Espero que você esteja aqui comigo, firme e forte. No artigo 100 do Código Civil, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, olha aqui, ó, são inalienáveis. Lembra que a gente estava falando ali? É isso aqui, ó. É disso aqui, já tratamos desse assunto. E esse aqui me parece ser o ponto principal. Eu também vou, ó, merece uma estrelinha. Porque você, para entender o artigo 100, você precisou entender o artigo 99. Não é mesmo? Então, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Olha aí que importante, que informação importante ele trouxe para nós. Enquanto conservarem a sua qualificação. Imagina que o prédio da prefeitura, a prefeitura se mudou, saiu dali e foi para outro prédio, uma construção nova, maior, mais moderna, etc. E já não é mais, o prédio da prefeitura não funciona mais ali, aquele prédio já não é mais destinado àquele serviço, né? O estabelecimento da administração, no caso do nosso exemplo, municipal, né? Só que não basta isso, não basta a mudança, né? Não é assim, existe todo um procedimento, precisa ser desafetado esse bem, né? Então, considera-se dominicais bem... Não, aqui. Os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial, são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, tá? Essa qualificação precisa ser formalmente mudada. Só um instantinho. Tá acontecendo de tudo aqui nessa aula. Vamos lá. Estamos chegando no final. Se Deus quiser, vamos conseguir. Então, precisa ser desafetado. Esse é o termo. Eu vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Desafetação, tá? É uma matéria lá de direito administrativo, mas como eu disse, pode vir a ser cobrado na nossa prova. O que é desafetação? É quando você tem um bem que ele tem uma destinação que o torna de uso especial, e aí você vai desafetar para que ele se torne um bem dominical, passível, portanto, de alienação, tá? Porque ele vai deixar de ter essa qualificação. É isso que quer dizer. Tá legal?
Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Tá? Aqui tem um artigo que vai trazer uma exceção, é necessário, a gente não vai aprofundar nisso, tá? Mas uma vez que a própria lei diga que um determinado bem ou determinados bens dominicais possam ser alienados, aí é uma outra questão, né? Regra geral, não pode, tá? Não pode alienar. Mas, uma vez observadas as exigências da lei, os bens dominicais podem ser alienados, tá? Estamos falando aqui de bens dominicais. Essas exigências aqui vão estar lá na lei de licitações, tá? Você não pode sair vendendo patrimônio público assim, não funciona assim, tá? Tem a lei geral de desestatização, tem uma série de regulamentações que vão possibilitar a alienação desses bens, desde que sejam bens dominicais, tudo bem? De uso comum do povo e de uso especial, não. Apenas os dominicais. Tá legal? Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Essa também merece uma estrelinha. Bem público pode ser usucapido? Pode ser adquirido, você tem um terreno lá, pode ser adquirido por uso capião? Você tem lá, por exemplo, um lote vazio de propriedade da prefeitura, do município, sendo mais técnico. O município tem um lote, está vazio, ocorre uma invasão. A pessoa fica lá 20 anos. Essa pessoa pode entrar com processo de uso capião requerendo a propriedade deste imóvel? Não pode. Mas ela mora lá há 50 anos. Aí ela faleceu e veio o herdeiro e mais 50 anos. Estão lá há gerações. Negativo. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. A regra é clara e não comporta exceção. Tá legal? Esse artigo é bem importante. Por quê? Porque em qualquer caso, ele pode dizer lá, em qualquer caso, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. O candidato treme na base, porque ele vai pensar, será que não tem nenhuma exceção? Não, não tem. Vá com confiança, com segurança, tá? Não tem uso capião de bem público. E ponto final. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Que, por exemplo, você pode imaginar uma situação da igreja que pede lá autorização da prefeitura para fechar uma rua, né? Nós estamos falando de uso comum dos bens públicos. Aí a igreja pediu para fechar aquela rua para fazer uma quermesse, para fazer ali uma festa junina, sei lá. Esse uso, ele é possível? Ele é possível, né? Tanto é que acontece aí diuturnamente. Ele mexe, acontece de fechar uma rua, de acontecer alguma coisa, né? Esse uso ele pode ser gratuito ou retribuído. Ou, por exemplo, a pessoa pode ter que pagar uma taxa para fechar a rua. Ou aqueles cafés, não sei se tem na sua cidade, em Curitiba você encontra aqueles cafés que ficam na calçada. Fala, poxa vida, está invadindo a calçada, mas para ele fazer aquilo ali, se ele estiver legal, dentro da legalidade, tiver alvará, tudo bonitinho, ele pediu autorização e pode ser que ele esteja pagando para ocupar aquele espaço, aquela via pública, depois de feito ali toda uma adequação, enfim, se observa o código de posturas, uma série de questões ali internas da prefeitura, tem todo um procedimento para a pessoa fazer aquilo ali, tá tudo certinho, então ele pode, normalmente é retribuído, tá? Ou, por exemplo, você imagina lá um mercado municipal, é um espaço público, é um espaço, aquele prédio lá da prefeitura. Aí a pessoa que tem uma barraquinha lá dentro, que tem um stand, alguma coisa lá dentro, ela paga uma taxa, às vezes até um aluguel, tá? Para a prefeitura, para poder estar ali e oferecer seus produtos e serviços, tá? Esse é o uso comum dos bens públicos. Entendeu? Do que estamos tratando? É disso aqui. Ele pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente, ou seja, em lei, pela entidade a cuja administração pertencerem. Ou seja, aquela entidade, aquela pessoa jurídica de direito público for a proprietária que vai regulamentar isso em lei.
Tá bom, pessoal. Puxa vida. Cansamos, ufa. Quem sabe agora seja um bom momento para você deixar o seu like. Ó, o coraçãozinho aqui, ó, um para você e um para mim. Aí você também pode se inscrever no canal. Vou fazer rapidinho aqui. Pode encaminhar para as pessoas que você imagina que tenham interesse nessa matéria, e você também pode deixar as suas perguntas lá nos comentários para ajudar no engajamento do canal, tá bom? Já fomos, nossa senhora, foi longe mesmo essa aula, hein? Um grande abraço para vocês, até a próxima.